se eu te disser que Capitu não traiu Bentinho e que isso é o que menos importa? Eu sou a Dani Balbi, como eu falei, esse canal é sobre cinema, literatura, cultura, política e hoje você vem comigo no nosso Cinematéria. Gente, um dos romances mais famosos da literatura brasileira, diria da literatura lusófona e arrisco dizer, talvez o mais famoso, Dom Casmurro, escrito por Machado de Assis no início do século passado, é um paradigma para a literatura contemporânea, por muitas razões técnicas específicas ao procedimento de composição, mas também por questões ligadas ao assunto, ao plano mais geral do conteúdo. E um dos elementos que salta aos olhos, que inclusive foi introduzido no romance como uma espécie de isca, num outro modelo de circulação da produção editorial, é justamente a dúvida acerca da fidelidade de Capitu. Para quem não lembra ou eventualmente não leu, vale a pena recordar alguns elementos da trama central do Dom Casmurro. No final do século XIX, Dona Glória, uma viúva católica, proprietária de terras, vive cercada de uma parentela, a prima, o irmão e um agregado, José Dias, criando o seu filho que, no momento inicial do romance, é um pré-adolescente. Vizinhos a Dona Glória vivem os Pádua com a sua filha, mais ou menos da idade do Bentinho, Bento Santiago, a Capitolina. Eles encetam um namorico de adolescência que vai ganhando contornos dramáticos à medida que se vem diante de um impasse, o momento do cumprimento da promessa que Dona Glória havia feito no momento do nascimento do Bentinho, para que ele superasse uma enfermidade, qual seja, fazê-lo ingressar no seminário. Depois de muita matutação, a Capitu, uma menina mais briosa intelectualmente, chega à seguinte solução e coloca na mesa, direto para Dona Glória. A senhora prometeu que o Bentinho ingressaria no seminário, mas não que o faria padre. A solução é tomada por Bentinho com um misto de pavor, da audácia que a menina tem de confrontar sua mãe, a figura de autoridade até então para ele temida e inquestionável, mas também admiração, justamente por conta da força daquela menina que encontrou uma solução para que eles pudessem viver o seu romance de adolescência. O Bentinho efetivamente entra no seminário e lá ele conhece o Escobar, um menino em tudo diferente dele. Corpulento, atlético, destemido, que se torna o seu amigo inseparável. Passam-se os anos e o Bentinho, retornando para o convívio familiar, casa, enfim, com a Capitu, Capitolina. O Escobar se casa também e vivem os quatro numa espécie de comunidade familiar. Certo dia, o Escobar decide mergulhar na praia do Aterro do Flamengo, que naquela época não contava ainda com o Aterro do Flamengo, que servia como uma espécie de quebra-mar, acaba falecendo. A reação da Capitu, desesperada, o luto profundo em que ela entra, parecem ao Bentinho confirmar aquilo que ele suspeitava, uma traição, um caso extraconjugal entre Escobar e Capitu. E a partir daí ele vai vendo índices dessa traição em tudo. O mais emblemático deles é a confrontação da foto do filho que ele acabara de ter com a Capitu, o Ezequiel, que para Bentinho é a cópia fiel do Escobar. A partir daí, Bentinho resolve se livrar da esposa e do filho, envia-os para uma espécie de exílio, onde eles vivem com muito pouco, e chafurda na sua vida de burocrata, que vai o levar a encarnar a personalidade pela qual ele se torna conhecido como Dom Casmurro. A representação da figura da mulher na literatura não é recente, inclusive é um filão, um motivo muito explorado na construção e consolidação da literatura ocidental. Desde Homero, quem não lembra da força da Helena de Troia,
e de como a sua disposição afetiva desencadeou o desenvolvimento de um dos arcos dramáticos que conformam a literatura épica inaugural do Ocidente. No século XVIII, passando para o século XIX, obras que perspectivavam a mulher a partir do olhar masculino, que exploravam uma sorte de fetichização dos seus corpos e das suas relações, vai também se tornando proeminente. Manon Lescaut, do Abad Prévost, e o clássico A Dama das Camélias, do Alexandre Dumas Filho. E, obviamente, não podemos esquecer das mulheres de Balzac, as balzaquianas, que são desenvolvidas numa sorte de trama de adultério e relacionamentos fortuitos e trágicos. O século XIX é marcado por profundas mudanças nas relações econômicas, sociais e políticas. De certa forma, o século XIX é encarado por parte grande dos historiadores da literatura como o triunfo do romance, ou o momento em que o romance vicejou como a obra de literatura mais importante. E é justamente porque essas mudanças proporcionaram não só uma dinamização no modelo de circulação das obras literárias, mas também alimentaram o desejo de ver as relações burguesas representadas em primeiro plano no conjunto da literatura. O realismo pode ser encarado como o triunfo desse processo. O realismo, os realismos, termo sempre em disputa, contraditório, controverso e provisório, dá conta de efetivar a plasmação das relações sociais e políticas transformadas nesse período na literatura. É uma das preocupações maiores dessa escola entendida, observada de forma muito genérica e geral, inclusive porque eu não acredito que existam escolas literárias. Fato é que nós sabemos que encarar a história da literatura através da periodização canônica e clássica é um enorme equívoco, mas é importante observar tendências que se sobressaem em determinados períodos, tanto estética, que informam acerca de determinados procedimentos, quanto em relação ao assunto e, mais do que isso, como o plano do conteúdo dialoga com o plano da expressão, numa relação dialética que modifica o jogo, as linhas de força da literatura. Um dos mestres desse período é justamente o Gustave Flaubert. Em seu romance Madame Bovary, ele sofistica, eleva as interações da vida cotidiana ao primeiro nível do romance. Éric Auerbach, no seu livro Mimes, A Representação da Realidade na Literatura Ocidental, vai identificar em Flaubert, mais especificamente no Madame Bovary, o ponto alto onde o romance consegue exprimir, a partir da sintaxe daquelas personagens, a tragicidade que nunca antes havia sido alcançado nesse registro, o romance. Com o turbilhão de mudanças da sociedade do século XIX, muitas questões se tornaram prementes, como a participação da mulher nos espaços públicos e a sua emancipação da vida conjugal. Vida conjugal essa que é o centro em torno do qual orbita a ordem de problemas e realizações da burguesia, ou do mundo burguês. E é a partir desse romance que nós assistimos com maior força o desenvolvimento do filão romance de adultério. Basicamente, Madame Bovary, Emma Bovary, casa com Charles Bovary e, muito influenciada pela literatura romanesca do início do século XIX, espera, a partir desse casamento e de outras relações, viver uma vida cortesã. Isso, obviamente, não se concretiza e Madame Bovary, depois de uma sucessão de adultérios e de levar as economias da família à bancarrota, de um processo de endividamento para superar o seu ennui, o seu tédio, quase que intrínseco à vida que ela levava, comete
suicídio na iminência da descoberta. Nesse romance, nós temos muitas questões que giram em torno dos elementos que compõem esse filão mais geral, romances de adultério do século XIX, e questões muito particulares em relação à própria literatura que vai se transformando. Essa literatura, essa obra, que é ao mesmo tempo a introdução do cotidiano das relações familiares, domésticas da burguesia, como centro do seu enredo, e uma crítica feroz à pressão das expectativas, particularmente para as mulheres, dentro dessa dinâmica. Há uma série de leituras e interpretações sobre a força, a densidade dessa crítica feita pelo Flaubert no século XIX em relação aos seus romances posteriores e às suas declarações públicas, mas importa que Madame Bovary se tornou paradigmático quando se fala de romances de adultério. Como eu ia dizendo, Flaubert se torna paradigmático quando se trata de romance de adultério, e uma série de produções que vão explorar a figura da mulher, ainda com um grau bastante acentuado de fetichização, explorando também essas relações pessoais, o adultério, as relações amorosas, uma certa sentimentalidade e uma sugestão de despudoramento vão surgindo em todas as partes daquilo que a gente chama de mundo ocidental. Eu vou comentar aqui pontualmente sobre os mais emblemáticos. O primeiro deles é o Anna Karenina, ou Anna Karenina, dependendo da tradução, que trata sobre como Anna Karenina se relaciona com Conde Vronsky, trai o seu marido, o Karen, e como essa relação leva também, e aqui, de acordo com o Herbach, a gente já pode falar de tragicidade, levam ao seu suicídio. Mais uma vez, o Tolstói constrói um romance feito de oposições. A relação da Anna Karenina com Vronsky é, em tudo, paralelamente oposta a uma outra relação que parece ser sugerida pelo romance como as formas de relação mais adequadas para o surgimento do novo ser humano, daquilo que se espera do novo ser humano frente a essa reconfiguração das relações sociais, políticas, afetivas, com muitos problemas. Outra obra que talvez seja de maior conhecimento de vocês é O Primo Basílio, que explora a mesma situação de adultério, que para muitos historiadores e críticos literários é uma cópia do Madame Bovary. Silviano Santiago, por exemplo, um dos maiores críticos da literatura brasileira, escreve um texto em que ele procura demonstrar como, inclusive, as mesmas moscas, a mesma situação que leva a Madame Bovary ao enfado está presente no Primo Basílio. Ocorre que o Eça de Queiroz propõe uma outra abordagem que vai subentendida a partir de uma leitura mais atenta do texto. Parece que o Eça nos diz, talvez o problema não seja a conspurcação moral ou nem as relações de poder e a própria sugestão. A questão é que o Eça parece seguir por uma outra linha. O Primo Basílio propõe, e deixa isso implícito na construção do romance, que o problema não é exatamente a conspurcação moral, como talvez esteja sugerido no Tolstói. Não é o esfacelamento das expectativas de emancipação frente a um mundo que não cumpriu com as promessas de liberdade, como também parece estar negritado nas linhas que compõem o Madame Bovary. Para o Eça de Queiroz, no Primo Basílio, uma das linhas de interpretação possível coloca particularmente a postura dos sujeitos do gênero masculino em relação às expectativas dessas mulheres mais frágeis. E é claro que o Primo Basílio também sugere, muito por conta do desenvolvimento do arco da personagem Juliana, que as relações sociais influem diretamente no adultério. A questão é que o adultério é tomado como um mal social, como um caso patológico. E nesse sentido, ele reflete muito a sociologia da época. O Durkheim, inclusive, tem um texto em que ele advoga o adultério como um mal social, um caso patológico. E esses autores, particularmente o Eça de Queiroz,
seguem na mesma linha. O Machado de Assis, numa primeira visada, também parece seguir na corroboração desse raciocínio. Porém, há alguns elementos que tornam esse romance mais interessante. Primeiro porque a composição do romance é bastante diferente. Vocês já devem ter ouvido falar no estilo aforístico do Machado, que basicamente se traduz em orações absolutas, períodos simples, frases curtas, de efeito, que abrem uma gama de significados ou uma possibilidade enorme de interpretação muito intencional, como um dos mecanismos de composição muito particulares do Machado de Assis. Se fosse só isso, ok, mas é a partir desses procedimentos que o Machado de Assis vai introduzindo aquele enredo que eu narrei para vocês brevemente. E mais do que isso, não só por uma questão de aumentar o interesse e a circulação do livro, mas também por uma questão material, composicional, em relação à maneira como o assunto é plasmado dentro da obra. O Machado deixa-nos sem qualquer informação acerca de como a Capitu teria tido um relacionamento com o Escobar. Não existe nenhuma linha, nenhuma passagem, nenhuma cena desse relacionamento que materializa esse relacionamento no curso do romance. Ou seja, Capitu traiu ou não traiu? E há muitos elementos que levam a gente a concluir a dúvida como a conquista mais proeminente desse romance. A todo tempo, Machado de Assis cria situações em que as angústias do Bentinho estão prestes a se confirmar, quase como uma fatalidade, como uma casualidade ou sincronicidade mesmo. Em outros momentos, a própria dúvida parece se diluir e o que fica em presença é o desespero de um homem que não tem qualquer base material para sustentar as suas suspeitas. Mais tarde, na década de 60, uma teórica e crítica da literatura chamada Ellen Caldwell vai escrever um livro que se tornou importante no estudo da obra machadiana e precisamente em relação ao Dom Casmurro. O título desse livro é O Otelo Brasileiro de Machado de Assis. Nele ela demonstra, a partir da análise de muitos elementos concretos da obra do Machado, que possivelmente a empreitada do Dom Casmurro foi presidida pela intenção do Machado em fazer parecer o Bentinho uma espécie de Otelo brasileiro. Um Otelo que produz as próprias provas nas quais está interessado e que acredita na validade, na efetividade dessas provas de condenação da sua esposa. Parece que o Bentinho ele estava mais interessado em confirmar o seu ponto de vista do que particularmente em sanar a dúvida sobre o adultério da sua esposa. Bento sente Iago, o Iago santificado, talvez transmutado nessa literatura. E isso vai ao encontro da tese que a pensadora, a psicanalista Maria Rita Kell desenvolveu ao analisar as relações entre Bentinho, Capitu e Escobar. Parece mesmo que o Bentinho se esforçou em transferir uma série de frustrações que ele guardava para a Capitu. Vocês lembram que o Bentinho tinha muita dificuldade de desafiar a autoridade da mãe? E lembram da reação dele diante da altivez da Capitu ao fazê-lo sem nem pestanejar? Lembram também de como ele tinha adoração pela alteridade que o Escobar representava? Talvez ele justificasse esse seu olhar admirador transferindo-o para a Capitu. A prova da fotografia. Gente, nada mais tendencioso do que atestar semelhanças ou diferenças a partir da fotografia. E nesse ponto, a crítica se adensa, porque aqui vai a uma crítica ao naturalismo, a crença de que a observação detalhada, de que a ciência pode entregar todas as respostas, se tornou, no final do século XIX, uma obsessão. E muitos autores se empenharam em fazer os seus romances uma prova científica, que obviamente abriu espaço para muita crítica. O Robert Schwartz vai escrever um dos ensaios mais importantes sobre esse assunto, que é
A Poesia Envenenada de Capitu, em que ele articula a falência das relações sociais que predominavam naquele período, a dificuldade que as figuras do gênero masculino tinham de se sobressair em espaços cerrados e a continuidade de um sistema de perseguição às mulheres, muito em função da sua capacidade, às vezes manifesta, às vezes abafada, de se diferenciar, ou do próprio reclame que o movimento de mulheres incipiente, nada comparado ao que é hoje, já apresentava para a efetivação dos seus direitos à cidadania. Não sei se vocês acompanharam, 70 anos depois, eu acho que é exatamente 70 anos depois, o feminicídio de Ângela Diniz estampou as páginas de jornais aqui no Brasil. E a luta dos movimentos de mulheres, aí sim, mais organizados, mais parecidos com o que a gente vê hoje, conquistou uma mudança no curso do julgamento que testemunha uma mudança também na mentalidade da época e, posteriormente, no papel que nós cumpriríamos no espaço público. E 100 anos depois da publicação de Dom Casmurro, nós ainda temos de lidar com um consenso social que insiste em nos diminuir, nos deprimir e, particularmente, e pior, com a indisposição chancelada muitas vezes dos homens quando se veem confrontados pela postura, pela força das mulheres. Infelizmente, parece que esse homem frustrado, zangado, seja com a emancipação tímida e insuficiente que nós conquistamos, seja porque a partir dela ele percebe a sua pequenez, seja porque ele não cumpre mais de forma inconteste os desígnios de senhor absoluto do espaço público e doméstico, continua autorizado a nos descartar, por quais expedientes forem: arma de fogo, exílio, condenação pública, assassinato de reputação. A literatura tem um papel importantíssimo, não só em capturar essas relações ao longo do tempo, mas em denunciá-las, como uma peça que, não sendo nunca um panfleto, ajuda a refletir e cumpre uma função importantíssima de reforçar a luta pela ampliação das consciências. Era isso, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, crítica ou comentário, só escrever aqui na caixinha embaixo. Deixe seu like e compartilha com quem você achar que esse vídeo pode interessar. Um beijo e até o nosso próximo encontro.